Graça e paz, meus queridos. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E o livro que nós vamos ler hoje é a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, os versos de 1 a 10, que diz da seguinte forma: Tu, porém, falas o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amar seus maridos e a amar seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não desfraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Meus queridos, hoje nós estamos diante de um quadro caótico na nossa sociedade e quero arrastar um pouco mais nosso arraial cristão, que nós estamos vivendo literalmente os últimos dias. Primeiro porque, queridos, nós não estamos encontrando homens substanciais nas suas doutrinas, na sua fé. Os homens que hoje estão aí, e eu me incluo, é que eles estão deixando essas oportunidades do Evangelho passarem pela sua própria vida, sem que haja um exame geral daquilo que realmente Deus pede de nós. E, infelizmente, nós estamos encontrando hoje a igreja sofrendo porque não existe mais uma palavra sadia, uma sã doutrina literal. Hoje quem é tradicional deixou de ser tradicional. Então tudo isso tem acontecido no arraial de Deus. Aqueles que são liberais se tornaram muito mais liberais. E isso tem acabado com a doutrina, o evangelho no sentido da sua propagação, porque as pessoas, muitos, não querem mais crer no evangelho, porque eles estão encontrando os homens muito fora de si, sem que não haja nenhum exemplo. Isso machuca o povo,
porque o povo fica sem rumo. E há uma linguagem bíblica que diz assim: sem líder, o povo perece. Por isso Deus estava sempre levantando líderes, né? A exemplo disso, Moisés, Josué, Paulo, Pedro, João, Tiago, enfim, muitos. E esse povo, eles eram homens severos, não eram homens de não dar risada, que hoje o povo pensa que a severidade é não dar risada, não é estar à vontade, não compartilhar de uma alegria com o outro, porque eles eram severos. Não, não tem nada a ver com isso não. Então, eles eram brincalhões, eles falavam também de outras coisas. Agora, o que hoje nós estamos vendo é que os homens avacalharam, muitos deles estão levando o evangelho como que fosse uma coisa superficial, que não existisse, ou talvez que não vá perdurar. Entende? Que os homens não querem mais o sentido literal do evangelho, que ele há de se cumprir, é palavra de Deus. E aqui, queridos, ele mostra aí algumas coisas para nós que somos chamados de igreja. E primeira coisa que ele diz, ele apresenta um modelo para as outras igrejas, outras doutrinas, outros pastores, outros mestres na palavra de Deus. Então ele mostra um modelo. E veja o que diz aí o capítulo 2, versículo 1, onde ele diz assim, olha: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você já imaginou disso? Muitas vezes, irmãos, nós estamos como pastores, como mestres, como pessoas que têm levado a palavra de Deus, como os bons pregadores. Nós estamos enchendo linguiça, é uma linguagem comum, mas que é muito usada naqueles que são teólogos. O encher linguiça é você ficar pondo coisas no evangelho que não tem nada a ver com o evangelho, ou até mesmo tirando coisas. E por isso Paulo aqui ele nos adverte dessa forma: tu, porém, fala o que é ou o que convém à sã doutrina. Nesse mesmo capítulo, no versículo 15, ele diz assim, olha: fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Então, se você é uma pessoa que tem levado a doutrina do Senhor com seriedade, com vontade de que realmente ela se cumpra na vida das pessoas, meu querido, minha querida, você precisa falar e exortar, você falar o que convém. Não há necessidade de você sair inventando coisas. Eu não estou aqui, amados irmãos, falando de ilustrações. Ilustrações são parábolas que o próprio Jesus usou para nos contar uma verdade, muitas vezes oculta, e ele transmite ela através de parábolas. Amém? Então é muito importante que você sinta e veja como que nós devemos nos portar diante do Evangelho do Senhor. Aqui nós podemos ver também no capítulo 1 do mesmo livro de Tito, no versículo 10, ele diz o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e envergonhadores, principalmente os da circuncisão. O que ele quis dizer essa questão aí, que há muitos dessa forma, né? E especificamente os da circuncisão. Os da circuncisão, queridos, é porque aqueles homens eles eram considerados aqueles sérios da doutrina, do radicalismo, da lei, que tinha que ser aquilo que ele tinha dito e não tinha que passar daquilo, porque esses eram verdadeiramente os homens, os eruditos, que iam ditar as regras para aqueles que viessem, uma futura geração. E olha, queridos, ele diz: esses também eram desordenados. Aí é muito claro, né?
desordenados, faladores, vãos e enganadores, porque eles falavam uma coisa que eles mesmos não podiam cumprir. E quando os discípulos estavam lá em Atos dos Apóstolos, ele diz assim, olha, muitas vezes nós falamos coisas aqui que nós mesmos não podemos cumprir. Vamos fazer o seguinte, vamos só apenas nos abster dos ídolos, das coisas sacrificadas e do sangue, para que possamos ter essa segurança. Porque são fardos pesados que nem nós mesmos podemos levar e agora queremos impor aos outros. Aquele povo da circuncisão, eles faziam isso. Eles lançavam fardos pesados que não podiam carregar eles mesmos, quanto mais aqueles que ainda não conheciam o Evangelho, não sabiam de nada daquilo que eram pronunciados naqueles momentos. Entendeu? Então, temos que ter essa posição, temos que ter esse cuidado como pastores, como líderes, como ministradores da palavra de Deus, seja pastor ou não, mas ele precisa ter um crivo positivo, né? Então, em segundo lugar, meus queridos, nós podemos ver aí também que ele deve ser sempre sincero. O pregador da palavra de Deus, ele tem que ser sempre sincero. Ele não pode viver de modo frívolo. Ele não pode viver de cabeça vazia, essa palavra aí que eu acabei de citar, sabe? De vão discursos, que muitas vezes esse discurso não serve para nada. Eu tenho analisado muitas vezes, meus queridos, amados irmãos e amigos que me ouvem nesse momento, que muitos estão traduzindo que a igreja é um negócio, a igreja é uma indústria, a igreja é exatamente uma fábrica, sei lá o quê, mas que não tem nada a ver com a igreja, porque eles tratam de negócios. Pedro diz, tem cuidado, porque muitos hão de fazer negócio de vós. E aí, meus amados, nós estamos vivendo a negociata da igreja, alguns negociando com a igreja. E a igreja, meus queridos, ela é o corpo de Cristo vivo, manifestado aqui na terra. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 10 diz isso, que nós temos que ter cuidado, porque a igreja, ela manifesta o corpo de Cristo, o organismo vivo de Jesus na terra. Amém? Então está aí no capítulo que nós vemos aí, capítulo 2, no versículo 7, ele diz assim, olha só, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e seriedade. Sabe, queridos, nós não podemos ser frívolos, devemos ser sinceros, devemos ser seguros daquilo que nós estamos falando. A palavra de Deus, ela é para ser cumprida. E muitas vezes nós estamos fazendo dela tão frívola que não se cumpre em nós. Porque nós estamos vivendo essa palavra de modo vazio. Nós mesmos muitas vezes pregamos, mas não cremos. Irmãos, isso é um perigo, temos que ter cuidado. O Senhor Jesus Cristo nos adverte que devemos ser verdadeiros cumpridores da palavra, diz lá o texto de Tiago, né? Não sedes apenas ouvintes, mas praticantes. E então é necessário, meu querido, minha querida, que tenhamos essa segurança, ser sempre sincero diante de Deus, da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontinhos, aptos para responder a qualquer um que nos pedir a razão. Está lá em 1 Pedro 2,15, né? Nós devemos nos santificar para isto, para responder com mansidão a qualquer um que venha nos pedir a razão da nossa fé. Porque senão, meu querido, você pode ficar diante de algumas perguntas embaraçados.
E aí as pessoas dizem, puxa vida, eu vou crer numa coisa que nem ele mesmo que está pregando, nem ele mesmo que está falando, ele sabe? Ele tem razão para me explicar? Ou ele tem uma segurança para me mostrar que isso verdadeiramente é verdade? Então, muitas vezes nós nos alcançamos, ou nos encontramos dessa forma. Por isso que nós devemos ser sempre sinceros. E por último, meus amados, aqui nós temos que ter uma visão de edificação, sabe? Nós precisamos entender a palavra de Deus, ela como ela nos edifica. Aí no capítulo 2 mesmo de Tito, no versículo 14, ele diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Você já imaginou que texto forte, maravilhoso, seguro, dizer que Deus está trazendo e querendo um povo, ou seja, Ele está elegendo, selecionando um povo sincero para testemunhar dele, zeloso, um povo especial. Lá em 1 Pedro 2,9 diz isso concernente à igreja. Meu querido, nós precisamos viver essa realidade. Se nós não vivemos esta realidade, nós não podemos pregar o Evangelho. O Evangelho, amados irmãos, diz o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Justiça que é pela fé no Filho de Deus. Eu vejo, a partir desse versículo de 2,14 de Tito, eu vejo e tenho recebido alguns vídeos dizendo que Jesus pagou para Satanás o preço da nossa salvação. Diabo, você é mentiroso, você é corrupto, você é corrompido, e você não tem nada a ver com a minha, nem a salvação daqueles que já creram em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz aqui, olha, acabamos de ler, vou repetir mais uma vez. Diz assim, olha, no capítulo 2, versículo 14 de Tito, diz assim, o qual se deu a si mesmo. Olha só, vou repetir. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, isto é, para o pagamento de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Então ele não pagou, foi para o diabo não, ele pagou para si mesmo, ele se entregou a si mesmo para nos remir como forma de pagamento. Vou dizer uma coisa aqui agora, não se escandalize não, pelo que eu vou dizer. Eu sou ousado mesmo, não se preocupe com isso não. Mas Deus não deixa barato o pecado. Sabe? Para você foi de graça, mas para Deus custou o sangue de seu único filho. Então ele cobrou tudo, ou todo, o meu e o teu pecado na pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que não tinha ninguém que pudesse cumprir isso senão o próprio Jesus. Por isso ele diz aqui, o qual a si mesmo se deu, por mim e por você. Lá em Colossenses 2,20, aliás, Gálatas 2,20 também diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas a vida que eu agora vivo, nessa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, também repete essa mesma coisa. Então não aceite que o diabo tenha participação na sua salvação, porque não tem.
Deus não pagou para ninguém, senão para Ele mesmo. Eu acho interessante, tem um texto que o Senhor Jesus diz assim: não tendo Ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha só. Então, não existe nada, ninguém, lá em Atos 4,12 diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque nem acima do céu, nem abaixo da terra há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente por Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa viver a realidade da palavra de Deus. Mas, só para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: tenha cuidado, porque a edificação é essa. E se você não for edificado, você corre o risco de viver esse texto que eu agora vou acabar de ler. Em Tito capítulo 1, versículo 16, que diz assim: eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Então tenha cuidado para você não entrar nesse contexto. Você, pregador, meu amigo, meu irmão, meu colega, tenha cuidado. Seja você pastor, missionário, evangelista, o que for, tenha cuidado. Pregue o evangelho, mas cuidado. Porque muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Aplique essa palavra no seu coração e busque levar essa palavra a outros que precisam ouvir de Jesus Cristo. Amém? Compartilhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor grave, Senhor, nos corações ouvintes desta palavra. Seja onde for, onde eles estiverem, que o Senhor possa reinar na sua vida, possa se tornar o Senhor deles, e eles se sujeitem a Ti e obedeçam a Tua palavra para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe e até o próximo em nome de Jesus.